Oi, gente! Bem-vindos a mais um Startfy Podcast. Hoje estou aqui com uma pessoa especial com a gente, mas antes de mostrar ela aqui conosco, quero falar com vocês para pedir, por favor, para vocês curtirem o nosso podcast, se inscreverem no nosso canal e também nos seguirem no Spotify. Ela é baiana, morava em São Luís do Maranhão, veio residir em João Pessoa. Ela é casada, mãe de 2 filhos, empreendedora, enfrentou os desafios de uma pandemia, se reinventou e hoje ela está aqui com a gente para nos contar sobre as reviravoltas que a vida pode nos dar. O nome dela é Maraísa, mas ela é mais conhecida como Maricota. Ela é a empresária da Pipoca Gourmet da Maricota. Seja bem-vinda, Isa! Muito obrigada, Ju. É uma honra estar aqui com você. Para nós Me também. chama mais vezes, porque eu tenho história para contar, viu? A gente sabe. Nos bastidores já soubemos de várias histórias. É verdade, é muita história. Mas nos conta como que foi isso. Você trabalhava numa empresa em São Paulo, você depois estava em São Luís, você veio de transferência para João Pessoa e aqui Isso. em algum momento você decidiu se reinventar. Você decidiu empreender, fazer uma carreira solo. Como foi esse ponto de partida? O que que te inspirou? Primeiro, nós nos apaixonamos por João Pessoa, porque não tem como não Não se tem apaixonar. como. João Pessoa é Não, linda. esse estado é um estado maravilhoso. Não é à toa que tá todo mundo descobrindo João Pessoa e Tá todo mundo tá todo mundo vindo pra vindo, cá. tá Ainda bom, bem que eu para. cheguei há 10 anos atrás. João Pessoa é um estado maravilhoso. Eu e meu esposo, nós nos apaixonamos. Viemos transferidos para cá, né, através dessa empresa, e decidimos não vamos viajar mais. Nós trabalhávamos viajando de um estado para o outro. Ficávamos, né, no estado um prazo assim de 45 dias, 60 dias, até um ano. E decidimos fazer acordo e ficar em João Pessoa. Daí que vieram os empecilhos, as dificuldades, investimos a nossa rescisão, decidimos trabalhar no mesmo ramo que nós trabalhávamos antes e não deu certo. Certo. E não deu certo e tivemos que pensar em algo. Foi quando em um processo, né? Porque a pipoca ela veio de um processo também de uma intimidade que eu tinha com Deus naquela época. E foi quando eu acordei e Deus me falou que eu iria fazer pipoca. Claro que antes disso, eu comecei a ter um relacionamento com Deus, né? Era algo que eu escutava de pessoas próximas falando, que falava que Deus havia falado com elas e a gente se via ali naquela situação. Eu me via, na verdade, naquela situação, uma mulher que tinha o seu emprego, que tinha o seu salário e de repente não ter mais. Eu entrei em paranoia mesmo, porque nessa época eu não tinha nem dinheiro para poder comprar um shampoo para lavar o meu cabelo na época. Então, passamos por muitas dificuldades. Éramos um casal com 2 filhos em João Pessoa, onde nós não conhecíamos ninguém. Somente pessoas que havíamos conhecido ali naquele momento, naquele ano, e não tínhamos amigos próximos. Sim, porque vocês tinham chegado aqui vindo através da empresa. Isso. Resolveram ficar, não tinham família, não tinham parentes, não tinham ninguém. Não. Era somente, somos, na verdade, né? Eu, meu esposo e nossos 2 filhos. Certo. E de tanto eu escutar, né? Deus falou comigo e eu naquela situação, nós naquela situação, meu esposo trabalhava em um local distante, morávamos em um bairro e ele trabalhava a 40 quilômetros, né? Desse bairro, enfim, a situação começou a apertar e eu naquela não podia trabalhar, minha filha com 1 ano,
E eu pensava, eu preciso fazer alguma coisa. E naquela época, o piso salarial do Nordeste é diferente É de verdade. São É Paulo, não é o diferente. mesmo. E É eu mais falava, baixo. eu preciso arrumar um emprego, eu preciso fazer alguma coisa. E todo lugar que me chamavam, que o meu currículo era, né, visto e chamado, né, para uma entrevista, eu não conseguia ficar porque o valor que iriam me pagar era o valor que eu tinha que pagar uma escola. Na época, minha filha mais nova tinha um aninho e eu falava, e agora? Eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a orar. Eu ouvia muito, precisa ter as pregações, né, as ministrações que eu escutava na igreja, os meus pastores, o meu marido, né, falava, você precisa aprender a ter intimidade com Deus. Ter fé em Deus e ter intimidade com Deus são duas coisas totalmente É distintas. verdade. E eu comecei a exercer, né? Eu comecei a praticar isso. E quando eu ouvia Deus falou comigo, eu comecei a ter orações a fazer, orações específicas pedindo para Deus falar comigo. Eu falava, como que pode, né, nessa situação e eu escutar as pessoas falando isso? E aí, Deus fala comigo. Eu preciso de um emprego, eu preciso fazer algo que eu faça dentro de casa, que eu possa cuidar da minha filha e que eu possa ajudar o meu marido. Sim, Foi claro. quando um dia eu acordei com Deus falando: você vai fazer pipoca. Incrível. E quando eu ouvi que eu acordei, aquele momento para mim foi um momento especial, porque eu pedi muitas vezes em oração ao Senhor que Ele me ensinasse a, a desfrutar dessa A ter intimidade uma com Ele, a ter uma experiência com ele. experiência com E Ele. aí você vivenciou essa experiência linda. Exatamente, exatamente. E quando eu acordei, que eu escutei isso, eu fiquei encantada. Dali eu já lembrei das orações que eu Que você fazia. fazia pedindo para ter uma experiência, como todas as Exatamente. pessoas já diziam que tinham, mais ou menos assim, uma voz ou um sonho, Sim. não É é porque isso? quando a gente tem intimidade com Deus, a gente sabe que Ele fala com a gente, É, porque a gente sente paz. sim, sim. Então, naquele momento, eu senti realmente que era Ele me falando, porque não havia ninguém Não era mais nada da ali. sua Não cabeça. era nada da minha cabeça. E eu fiquei meio, como assim? Eu vou fazer pipoca? Como? E comecei. Na época, nós não tínhamos internet, porque estávamos passando por um momento muito difícil, onde o salário do meu esposo era somente para o aluguel. Não sobrava para a comida, não sobrava para a energia, não sobrava para nada. Então, usávamos a internet do vizinho de cima e eu comecei fazer pipoca, pipoca, aparecer pipoqueiro, e eu falava, Deus, como assim? Eu vou colocar um carrinho de pipoca na rua, igual eu já vi os pipoqueiros, né? Da minha época, a gente tem essa lembrança, né? Você gostava de cozinhar? Você já fazia Nunca alguma foi a comida? minha área, Você nunca cozinha. curtia muito? Não. Assim, não tinha Não, esse. eu não tinha, nunca tive o dom de cozinhar. Já minha mãe é uma super cozinheira. E aí você achou super estranho, mas como Como que eu não assim? tenho nenhuma Né? inclinação para gastronomia, eu vou fazer E pipoca? exatamente, eu comecei a pesquisar. Foi quando eu encontrei a pipoca gourmet na internet. Já era estouro em todo mundo. Isso era que ano? 2016. Entre 2016 e 2017. Não, a pipoca nasceu em fevereiro de 2016. Certo. E comecei a fazer experiências, comecei a fazer, assistir os vídeos no YouTube, comecei a fazer em casa. E daí eu falei, não, eu tenho que fazer essa pipoca caramelizada só com leitinho em cima, sem chocolate. E você fazia com as receitas do Do YouTube. YouTube, exatamente. Você Ah, ouviu aquela voz, confiou e foi atrás das sim, receitas para aprender a fazer isso, porque você não tinha experiência de gastronomia. sim, não, eu nem ovo eu sabia fritar. E ele casou sabendo que eu não sabia. E comecei a fazer as pipocas, queimei muito, me queimei muitas vezes, porque na época também não tinha pipoqueira, eu fazia na panela, fechava
né? Sim. E chacoalhava ali, mexia, porque tem que mexer a É. pipoca, senão queima. Isso. Queimei muito, muita pipoca, muito milho foi jogado É. fora. Acho que queimam umas e as outras ficam só o Não grão e estoura. não estouram. Não estouram. E foi quando eu Parece comecei. simples, né? Mas não Mas é tão não simples, é. não. Não. O estouro do milho tem um Acredito que deve processo ter ali. uma temperatura certa, Exatamente. a altura do fogo ali no fogão, o Tem tempo também. tudo. É bem minucioso. Uhum. Não é assim do jeito que todo mundo pensa, não. Sim, porque fazer pipoca para a sessão da tarde é uma Claro, coisa, né? é uma coisa. Você trabalhar Trabalhar com com pipoca e você ter. Tem que manter o padrão da pipoca. Exatamente. E comecei a levar essa pipoca para vender para as amigas. E foi um super sucesso. Foi quando eu fiz um curso e a pipoca começou a nascer. Daí Certo. nasceu essa super logomarca que hoje é patenteada. Isso, garoto esperta. É isso Quem mesmo. fez essa logomarca foi o meu esposo. E a gente ficou, e aí, vamos fazer, qual vai ser o nome? Eu falei, vamos colocar Pipoca Gourmet Mariá, minha pequena, minha mãe chamava Mariá de Maricota. E aí ficou, Pipoca Gourmet Maricota, pronto, Pipoca Gourmet Maricota. E aí ficou. E aí depois ficou. você ficou conhecida como a Maricota. Mas para ficar conhecida, o que eu fiz? Eu falei assim, eu já não gostava da cozinha. A pipoca eu comecei a ter um amor. Eu comecei a criar o amor, porque Sim. daí já veio a minha experiência com Deus, porque eu pedia. Isso. Então já foi linkada com esse amor que já nasceu do ter experiência, ouvir a voz de Deus. Então, em cada detalhe que eu fazia da pipoca, o amor pela pipoca, por fazer a pipoca aumentava. Legal. Então, a pipoca nasceu de uma experiência que você teve com Deus. Não foi nada relacionado a já gostar de cozinhar, Não. de fazer alguma coisa de Jamais. gastronomia, não era nenhuma especialidade, porque às vezes acontece de as pessoas terem uma especialidade, de fazerem muito bem algo, Sim. e daí elas resolvem colocar aquilo para gerar um o lucro, claro. não é? Então Não, a no pessoa meu já caso, vem com expertise. Sim. No seu caso, você queria fazer algo, mas Sim. você não sabia o quê, nem aonde, não sabia nem como começar. E Não. aí você teve essa experiência pessoal, Exatamente. e daí foi que partiu a história da pipoca, que você não entendeu nada no início. Nada. E daí veio o amor pela pipoca, porque você confiou nessa mensagem. Sim, Muito bonito. A história é muito, vamos dizer assim, íntima, fala muito de uma relação muito íntima de você, não é? Com o recebimento desse direcionamento. Sim. E quando é um direcionamento nesse sentido, a gente tem certeza que tudo vai correr certo. Não que não vai ter dificuldades, mas Claro. que as coisas vão sair bem no final, não é? Sim, sim. A gente tem sempre essa certeza. Então, é interessante isso. Você acha, por exemplo, que em relação à gastronomia, é necessário existir uma paixão pela gastronomia para empreender nessa área? Ou você acha que essa paixão até pode surgir ao longo da caminhada? Eu acho que no meu caso, por exemplo, não houve paixão de imediato, né? Porque eu nunca tive... nunca gostei de cozinha. Sim. Eu nunca tive o dom de cozinhar. Sim. É um ovo que eu faço, eu queimo, água. Queima a água, exatamente. Deixo a água secar até a panela ficar preta. Mas eu acho que podem surgir empreendedoras que eu amo fazer bolo. Sim. E dá super certo. E o desenvolvimento das receitas? Por exemplo, como que você cria um sabor de uma pipoca gourmet? De onde vem essa ideia? São cursos? Ou você vai experimentando em casa? Ou você recebe ideias de clientes? Como funciona? Muitas clientes dão uns feedbacks, né? Ai, Mari, por que você não faz de tal sabor? No início é claro que quando a gente tá com a mente, né? A gente quer inventar de todas as maneiras. Eu comecei quando eu fiz o curso, que comecei a fazer a pipoca, foram o quê? 10 sabores. 10, 14 sabores no máximo.
À medida que eu ia fazendo, ia surgindo ideias. Hoje tem quantos E sabores? hoje a gente consegue fazer aí para mais de 70 sabores, Nossa! entre doces e salgadas. Achei que eram uns 30 sabores, mais Não, ou menos. a gente faz, a gente desenvolve. Hoje mesmo nós estamos com uma marca aí para aprovação da pipoca de pasta de amendoim. Nossa, que É, legal! para a galera que gosta aí de pipoca fit, né? Porque hoje a vida saudável, Sim, né? com certeza. Mas Tá? pipoca é um produto que não engorda. Não É engorda, mas interessante. O milho tem é super saudável também. a pipoca com sal, né? Sim. A pipoca com A maioria sal, das receitas são salgadas ou doces? doces, Ah, então a doces, pedida é mais para pipoca doce. doce. E É, no caso, assim, alguma receita específica que você achou assim muito esquisita, muito estranha de desenvolver? sim, Qual? a pipoca com xilitol. Xilitol? É muito esquisito. Sim. Não, a pipoca não fica crocante. O xilitol é super saudável. É, mas a pipoca não fica gostosa. Não, Não. mas ela é muito pedida, essa pipoca? Não, porque na verdade a gente fez essa experiência por causa da galera fit. Certo. É, Tinha que fitness ser. aí tem que ter. Xilitol é a cara do pessoal Então, fitness. não vingou. Hum, Porque a pipoca, se você come na hora, tudo bem. Mas se você vai esperar aí alguns minutos, ela não vai ficar crocante. Então, ela vai ficar aquela pipoca murcha. Então, não tem um sabor agradável. E desses sabores que você falou, são em torno de 70. Os 2 ou 3 mais pedidos, quais são? Ninho, recorde de vendas. Ninho é... Ovo Eu sou fã de ninho maltine. desde que eu nasci. Ovo Quando ninguém maltine. nem falava Não, em leite ninho. eu comia leite ninho escondido Eu até também. umas horas. Ninho, ovo maltine e chocolate são as mais pedidas. Hoje nós temos uma diversidade de pipocas salgadas que está sendo assim um estouro de vendas. Bacon, cheddar, pimenta mexicana, churrasco, queijo. Então a galera come muito também Legal. as salgadas. Alguma dessas é muito difícil de fazer, dá Não. muito trabalho. A gourmet trufada, nós trabalhamos, eu não sei se você sabe, mas nós trabalhamos com um milho especial. Esse milho ele não contém caroço. Então o processo para a fabricação dessa pipoca, ela é mais minuciosa. Não é qualquer milho. Não é qualquer milho. É um milho que não contém caroço, é um milho especial. Até o milho das nossas pipocas caramelizadas e salgadas, elas também são um milho especial. Diferenciado. A crocância é diferente, o milho, ele contém menos palha, aquela palhinha que a gente encontra, né? Sim. Esse que eu uso, ele não tem isso. tanta palha, você um já milho sente. importado? É um milho importado, é De um onde? milho especial, a gente traz de fora. E o óleo também. O óleo deixa a nossa pipoca mais crocante e com aquele gostinho de cinema. Tenho clientes que legal. falam que chega a ser até melhor do que Do que o cinema. cinema, acredito. Legal isso. Então quer dizer que você tem a pipoca salgada, tem a pipoca doce. No geral, elas não têm, vamos dizer assim, uma dificuldade maior. São mais ou menos a mesma coisa para preparar, não é isso? Sim, não, só a gourmet, que o A gourmet que você trabalho comentou ele é agora, maior, porque tem o processo do estouro, tem o processo da seleção, tem o processo da caramelização e tem o processo do banho do chocolate e depois o processo do descanso. Legal. E, Isa, me diz outra coisa, em relação ao início de tudo, a gente sabe que tudo que começa, o fato de ser novo, não existem muitas vivências, experiências, Sim, muitas dificuldades costumam surgir. muitas. Houve muita dificuldade, mais do que você esperava, ou foi dentro daquilo que você já imaginava? Nos conta um pouco sobre isso. E como você superou isso? Houve, assim, alguém especial que foi importante nesse processo todo de início da empresa? Ou alguma empresa que te auxiliou nisso também? Ju, você vai me fazer chorar. Não, eu não quero que você chore. Eu quero que você sorria. E você vai me fazer chorar, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho um coração muito grato. Grato
a tudo que Deus me faz. Grata, meu coração assim é grato demais a tudo que Deus me proporcionou esses 9 anos, que a Pipoca vai fazer 9 anos agora, em fevereiro já, 2025. E houveram, né, muitas pessoas especiais. Eu não gosto nem de citar nomes, porque foram tantas no início. A gente fica com receio de esquecer alguém. De esquecer alguém. Eu não posso deixar de falar do Sebrae, né? Porque o Sebrae é uma empresa que apoia, né, os microempreendedores. Eu tive esse apoio, assim, no início. Eu lembro que antes, eu não sei se você sabe, mas eu ia para os meus eventos, que foi o diferencial, como maricota. Eu fiz o meu figurino, eu falei, não, eu preciso ir com a minha pipoca. O que é a maricota? Conta pro pessoal o que é a maricota. A maricota é eu acho que, depois, se puder colocar, é a bonequinha com o chapeuzinho de chefe, né? Que era tipo uma bandana, mas eu amarrava assim. E era você que ia no início. E era eu que ia. E o avental. Eu era a maricota. Por isso que ficou maricota. É como se fosse um mascote da empresa. Uma mascote da empresa, exatamente. Legal. Eu falei assim, não, peraí. Eu já não gostava da cozinha. Eu passei a ter o amor pela cozinha, mas eu não queria ficar presa na cozinha, entende? Certo. Eu queria ter o contato com as minhas clientes, eu queria conhecer as minhas clientes. Sim. E queria apresentar o meu produto. Eu falei, meu produto não pode ir sozinho, eu tenho que ir com ele. Foi quando eu tive a ideia de fazer a maricota. Aí eu falei, não, vou com a maricota, vou com a pipoca. E aí surgiu a maricota. Então, eu passei aí com a pipoca, legal, entende? Legal. E ali ficou. Então, todos os eventos... E detalhe que no início, a grana era bem curta. Eu estava desempregada, meu esposo com justo. Nós passamos, assim, bem apertado. E... a gente não tinha, na época não tinha nem para o leitinho, para o milho. Era tudo muito justo mesmo. E como você fazia? E então o que eu fiz? Eu comecei a assistir os vídeos, fiz o curso, comecei a fazer e vendia. Aí eu fui fazendo, aí fiz uma parceria com uma amiga minha que tinha esmalteria. Eu falei, não, eu posso colocar as minhas pipocas ali para vender e o que vender eu vou comprando o material. Legal, e aí eu comecei a fazer isso. E eu colocava com a logomarca dela e o meu adesivo atrás. Legal. E eu filmava e já colocava no Instagram. Nessa época, o meu Instagram tinha 160 seguidores, que eu era representante de uma marca de cosméticos. Eu vendia, assim, para as amigas. E coloquei a logomarca, meu esposo fez, já comecei a postar as fotos das pipocas e começaram a surgir muita procura, muitos parceiros querendo parceria. Só que nessa época eu estava tão, assim, grata mesmo a Deus por essas oportunidades, que eu via cada parceiro como uma porta. E é uma porta. E é uma porta. Foi o Sebrae foi um deles, sim, né? A minha primeira parceria foi uma concessionária muito famosa. Legal. Então, foi a primeira porta que Deus abriu. E, na época, eu não tinha nem para comprar um material para ir. Mas eu ia com um sorriso no rosto, porque eu sabia que aquela porta Deus estava alargando para que a pipoca era só o início do caminho. Era só o início. E, assim, é muito precioso. Então, eu vejo essas parcerias, esses parceiros, essas portas... Os parceiros são muito importantes. Como pessoas especiais que me estenderam as mãos. Que acreditaram em você, acreditaram no seu produto. Exatamente. E no início a gente precisa de muito cliente. Muitos. Então, como você ainda estava muito no começo, você pegou pessoas que já tinham uma certa clientela. Sim. E ao colocar o teu produto, você já deixava exposto para a clientela dos teus parceiros. E aí começou a se propagar o nome da maricota. Sim, foi muito legal a estratégia. E esses parceiros eu não esqueço.
Não tem como esquecer. É São verdade. pessoas. Eu tenho amigas, eu tenho parceiros que quando eu comecei eu não tinha. Ai, o leitinho. Eu chegava lá e falava, tô, amiga, e me dava um pacote de leitinho e eu Olha só. levava e fazia. E assim, quando vinham esses parceiros, eu não tinha. E eu falava assim, eu não tinha aquele coração assim, nossa, não vou ganhar, sabe? Era uma felicidade, eu ficava muito feliz com aquilo. E você vê que a gratidão, ela é muito importante. A gratidão, eu acho que ela atrai mais novas oportunidades. Exatamente. Ela abre novos caminhos. Exatamente, porque esse momento que eu senti a gratidão, a minha primeira cliente, sabe qual foi? Ela morava em Petrolina, a família é daqui. O nome dela é Leila, eu não me esqueço até hoje. E por coincidência, amiga em comum de outras amigas. E ela fez um pedido, eu acho que na época foi R$ 400, que eu não acreditava. De pacotes individuais. E a minha outra primeira cliente de festa grande que é uma amiga minha hoje, muito querida, que ela é de Campina Grande. Eu fiz o primeiro aninho da filha dela, que eu tenho um testemunho assim grande para contar, que vai ter que ser outro podcast. Sim, outro podcast, queremos saber. Que é minha amiga até hoje, eu faço a festa da filha. Hoje ela tem outras filhas. Olha só. E olha só. Vieram os negócios, vieram as parcerias, vieram novas amigas. Exatamente. Não é assim? A vida vai se desenrolando nesse sentido. É incrível. Então, eu só tenho gratidão. Eu não posso nem citar nomes. Sim. É claro que o Sebrae eu tenho que falar, porque o Sebrae é uma empresa que apoia. E são pessoas queridas demais. São pessoas queridas e tem muitos cursos bons que realmente dão segurança para a gente começar a empreender. Porque a gente, às vezes, no início se sente um pouco só. E aí, com alguém que já tem aquela expertise do Sebrae, então isso dá uma força, não é? Dá uma segurança, você se sente mais confortável. Sim, e a gente precisa. É verdade. A empreendedora, na verdade, ela vive de uma maneira tão frenética que a gente, às vezes, eu não vou conseguir, como muitas vezes eu fiz e cometi esse erro, eu não vou conseguir, mas a gente precisa colocar na cabeça que para um negócio dar certo, eu escutei isso 8 anos do meu esposo. Você só vai conseguir crescer quando você tiver os dados da sua empresa. E hoje, eu digo assim, com toda a autoridade, que se você não faz isso, ou você quebra, ou você bate cabeça até você acertar. Sim. E é muito importante no início, que é o que ele me dizia lá atrás. Talvez se eu tivesse escutado ele lá atrás... Hoje a Pipoca Gourmet Maricota estaria muito mais na frente. Mas eu tive que cometer esses erros para poder aprender. E, é claro, graças a Deus, hoje eu consigo ter alguns dados da minha empresa. Sim. Então, o Sebrae, ele ajuda muito, né? Essa parte. Com certeza. Por exemplo, estratégias fundamentais, vamos dizer, dentro dessa carreira de empreendedora, quais estratégias que você considera assim as mais importantes, que você veio a conhecer, a desenvolver, para ter o controle, para ter tudo organizado? O livro caixa, gente, tem que ter o livro caixa, tem que ter a reserva, você tem que saber o que entra, o que sai da empresa. Se você não souber o que entra e o que sai, o que você paga, você realmente não consegue ter dados, né? Você não tem um CRM, você não sabe onde que foi o dinheiro, você não tem um Prolabore. Até outro tempo eu não tinha um Prolabore, eu não sabia onde estava indo o dinheiro, Porque aí você não sabe nem quanto investir, por exemplo, no marketing. Você não sabe quanto investir numa, vamos dizer assim, num investimento para ampliar uma cozinha, por exemplo. Porque você não sabe dessa questão do que entra, do que sai, do que fica retido. Então fica difícil realmente fazer metas. Exatamente. E o que acontece hoje? O que eu vejo muito principalmente na área da confeitaria, que é a minha área, né? Porque a Pipoca Gourmet, ela engloba na área da confeitaria. A gente trabalha de uma maneira tão frenética que a gente não consegue
no meu caso, eu não conseguia alimentar planilhas, porque era difícil, porque eu era a produção, eu era a vendas, eu era o marketing, eu era tudo. Todo empreendedor no começo, ele é tudo. Ele é tudo, mas o que meu esposo sempre me dizia lá atrás, né? E o que eu escutava do pessoal do Sebrae, né? Que me davam esses conselhos, precisa ter tempo. Sim. Porque se não tiver o tempo, você vai pagar para trabalhar. A precificação. Hoje, por exemplo, eu costumo dizer que eu não tenho concorrentes. O meu trabalho é um trabalho diferenciado. Mas eu tenho colegas de trabalho hoje que iniciam vendendo o seu produto por um valor muito abaixo. Mas espera aí. Você parou para precificar o seu produto, você colocou ali o seu combustível que você foi comprar, o seu produto, você colocou ali quanto você gastou na barra do chocolate, quanto você gastou no milho, quanto você gastou no frete, quanto você gastou em todos os produtos para depois você fazer a precificação e vender o teu produto, ou você está vendendo o teu produto porque fulana de tal, a empresa tal, está vendendo mais caro que você e você precisa competir com ela, então eu vou vender um preço aí qualquer e você não está vendo. Né? Então, a precificação também do produto é muito importante. Quer dizer, antes do livro caixa. É verdade. Porque você precisa saber quanto você está pagando para você poder precificar o seu produto, para depois você vender, para depois você controlar o seu livro caixa. Então, isso é muito importante. Verdade. E quem não faz isso, infelizmente, paga o preço. Eu paguei o preço por algum tempo e tive que começar a deixar tudo certinho para eu começar a ver o que estava entrando e o que estava saindo da minha empresa. Acredito, porque fica como que um barco meio que à deriva. Exatamente. Você não sabe exatamente como você vai proceder. Você pode até ter uma ideia, né, de como fazer, mas você fica na insegurança. E isso dá um desconforto. Sim. Isso dá um medo de estar fazendo errado, porque é diferente de estar no controle do papel, vamos dizer assim, né? Sim, claro. Do lápis e do papel. E ter somente assim uma ideia, eu acho que tá mais ou menos. O preço tá ótimo. Tá Fulano bem. Tá vendendo assim, então eu tô ótimo. E se comparar com o outro que tá fazendo, que é um perigo, não é? É um perigo. E outra coisa, isso causa o quê, Ju? Isso causa frustração. Porque por mais que as pessoas achem que é uma pipoca, não é pipoca. Ali, para você produzir, por exemplo, 1 quilo de pipoca, a pessoa que está produzindo, ela gasta mais de 2 horas para produzir. Nossa! Entende? Porque tem todo um processo antes. Então, 2 horas em pé produzindo a pipoca para fazer 1 quilo de pipoca. Nossa. Entende? Tem 1 quilo a 2 quilos de pipoca. Então, tem um processo por detrás. E esse tempo que você ficou 2 horas em pé produzindo, você calculou esse tempo? Porque você está vendendo esse tempo. Você está deixando de ficar com sua família. É verdade. Você está deixando de fazer alguma coisa para produzir. Vale a pena você vender por esse valor porque fulano está vendendo mais caro? É verdade. Entende? É algo que nós, empreendedoras, precisamos parar e colocar tudo na ponta do lápis. Então, dentro dessa questão de que o que é fundamental, o que é muito importante, você diria que o livro caixa, ele é fundamental. Precificação e livro caixa. Perfeito. Isa, alguma situação ao longo da Maricota em que você foi desafiada? Eu não sei se eu vou dar conta desse evento. Esse evento parece muito grande. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Eu acho que vai dar errado, mas eu vou assim mesmo. E no fim deu certo? Alguma situação assim? No final, tudo dá certo, né? Esse de Campina Grande, para mim, eu falei assim, meu Deus, esse daí não vai dar certo. Em Campina Grande, uma que eu não tinha nem o carro para poder ir com o carrinho. Conta como foi. Você não tinha o carro? Não tinha o carro, não podia ir com o meu carro. Não tinha o carro para ir, não tinha dinheiro para poder levar o carrinho, não tinha... E você era maricota. E eu era maricota. Na verdade, nessa época eu não tinha nem dinheiro para poder fazer uma escova no cabelo. E então, assim, eu falei, meu Deus, como nós vamos chegar lá? De última hora, a gente conseguiu um carro emprestado,
fomos para Campina Grande. Esse dia, eu e meu esposo até estávamos meio assim um com o outro, devido a esse episódio, né, do carro. E quando chegamos lá, a festa, você não tem noção. Era aniversário? Era o aniversário de um ano, mas foi um culto de ação de graças. E quando chegou lá, que o lugar era, assim, tremendo. A festa parecia que você estava num paraíso. Que festa! Que festa! Quando eu cheguei lá, eu não acreditava que eu estava ali. Eu não acreditava. Fiquei em êxtase, assim. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E como foi? E a gente... Como que aconteceu? Aí você chegou lá... a gente chegou, nós montamos, eu e meu esposo muito envergonhados, né? Tipo, a gente tá aqui, tipo, né? Como assim? A gente tá aqui nessa festa, a gente sem acreditar. E montamos o carrinho, montamos as pipocas e foi um super sucesso. Aí eu volto e falo como é importante a precificação. Sim. Porque nessa época eu vendi, mas eu não precifiquei. Eu acho que vale lucro. isso. E assim, e achava que era tanto, porque quem me contratou, inclusive, foi o filho dela, que na época tinha 14 anos. E eu achava que era um trote comigo. Eu falava pro meu esposo assim, como assim? Amor, esse menino, ele está de graça comigo. Ele está me trollando. Foi, ele falou marcou assim, para você ele viu no Instagram e ele falou que queria um carrinho. Eu falei, eu não tinha o carrinho ainda, só tinha um balancinho que colocava as pipocas dentro. Aí eu falei, eu não tenho carrinho, mas meu esposo já tinha a ideia, porque o meu primeiro carrinho foi o berço da minha filha. Você chegou a ver? Foi o berço da minha filha. Ele já tinha desenhado, mas eu não tinha levado para o marceneiro adaptar as rodas, as outras coisas. E aí eu falei assim, eu tenho um carrinho, mas ele não está pronto ainda. Não sei se ele vai ficar pronto na sua festa. Ele vai sim, ele falou. Aí eu falei, então você está dizendo, vai. Aí ele, e quanto fica para tantas pessoas? Eu falei, eu te passo o orçamento amanhã. E não dei trela para ele. Não, porque o carrinho não estava pronto, eu não sabia se era uma brincadeira. É muito importante também, né? O julgar. A gente julga, né? As pessoas. Eu falei que esse menino tá de trote. Eu, no dia seguinte, indo para a igreja, meu telefone toca. A senhora não me passou o orçamento. Quanto que fica? Eu tô falando que eu quero esse carrinho. Eu falei, mas o carrinho não tá pronto. E se não ficar pronto, ele não tem problema. Vai o que... Se não ficar pronto, a senhora leva o que a senhora tiver. Mas eu quero esse carrinho. Eu falei, tá bom. Ele não tinha visto foto, ele não tinha visto nada. Ele só viu o que eu já tinha, que era um balancinho. Eu falei, então tudo bem. Eu falei, fica tanto. Chutei um valor, coloquei só o combustível para ir para Campina Grande e chutei um valor. E ele falou assim, então passa o Pix. E ele pagou antecipado à vista. Passa o Pix. Eu falei, tá bom, vou passar. Eu falei, amor, e aí? Ele falou para eu passar o Pix. Eu passo o Pix? Eu passo o Pix. Passei o Pix, saí da igreja, o dinheiro estava na conta. Eu falei, oh, Jesus, Ju, você não tem noção. Era o dinheiro que precisava naquela época. Aí eu falei, ô, Senhor, muito obrigada. E deu tudo certo. Quando chegou lá, foi aquela festa incrível. E assim, pra gente foi uma experiência maravilhosa. Com certeza. Eu acredito que no início a pipoca ela tinha mais um público infantil, é verdade? Sim, sim. Mas depois eu acredito que você diversificou. Como foi isso? Conta pra gente. Foi conquistando, né? Na verdade, nós somos o quê? Nós, adultos. Nós somos eternas crianças. Grande, é verdade. E na nossa infância a gente comia o quê? Pipoca. E quando que um adulto cresce e para de gostar de pipoca? Nunca. É verdade, nunca. Então, não tem como uma pessoa não gostar de pipoca. Todos os eventos que eu sempre fui até hoje começam pelas crianças, muitos deles. As crianças não gostam muito da gourmet. É difícil uma criança gostar de pipoca elas gourmet. Gostam mais da artesanal. Mais a básica. Todas são artesanais, mas o que diferencia é que essa gourmet, ela é trufada no chocolate.
E os adultos gostam mais. As crianças, elas gostam das caramelizadas, aquelas coloridas, aquelas doces coloridas. E as salgadas. Os adultos já gostam dessas. Ou seja, seu público se diversificou. No início era Exatamente. mais, por exemplo, o primeiro evento fora de João Pessoa foi em Campina Grande, uma festa de Sim, um ano. um ano. Então, pipoca para festa de criança. Mas depois você foi diversificando. Eu acredito, você me diz como foi, mas eu acredito que você começou a visionar, vamos dizer. Em algum momento você teve aquele, né? Aquele estalo, assim. Mas espera aí, eu posso fazer para um casamento também. Se eu fizer uma Sim. pipoca com uma nova roupagem, se eu fizer uma Sim. pipoca mais bonita, colorida, Sim. não sei se tem alguma pipoca dourada. Tem, já Tem? fiz. Já Então, fiz fica pipoca mais dourada. sofisticada, pode ir para um evento mais adulto. Como foi esse clique? Como que aconteceu isso? Na verdade, eu sempre tive uma mente assim empreendedora, né? Eu sempre gostei de inovar. Então, a cada evento que eu ia, eu sempre observava o perfil do cliente, o que eu poderia oferecer, se esse cliente ele faz só festa infantil, se ele comemora o aniversário dele, se ele tem empresa. Então eu falei, essa pipoca ela pode ir para as empresas. Essa pipoca também pode ir personalizada para a empresa. Essa pipoca também pode ir para o casamento. Então eu comecei a ter esse clique e comecei a fazer e comecei a postar. Então, à medida que eu postava, eu via que as pessoas se interessavam. Tudo que eu fazia, as pessoas começavam a gostar e a procurar. Ah, você faz assim, posso mudar o laço? Eu personalizo do jeito que você quiser, do jeito que você idealizar. Mari personaliza. Me fala, como você quer, Ju, a sua pipoca? Eu quero a minha vermelha com vermelha e branca. Então, pronto. Então, vamos fazer um pacote. Ou roxa da cor do canal. Pronto, a pipoca roxa vai ser a próxima pipoca que eu vou trazer para você. Existe isso? Você faz, por exemplo, uma pipoca para uma empresa com a cor da logomarca? Sim, existe faço isso? com a cor da logomarca, faço com a logomarca da empresa também. Ah, com a logomarca a você logomarca, faz. sim. Legal. Vamos fazer para o seu canal. Vamos fazer. Pra Nossa, dar para suas inclusive, convidadas. tem uma aqui, né? Tem uma pipoca. Essa é de quê, Não Isa, poderia que você trouxe? vir e não trazer a pipoca, né? Essa branquinha Essa de é a quê? ninho. Ah, tá. Essa Essa é é que sai a, mais? essa é a trufada de ninho. Essa é a que sai mais. Essa é nosso carro-chefe. Trufada é o quê? É o chocolate Ela que tem você um coloca? processo da caramelização. Hum. Aí tem o processo do banho, depois do sabor, que no caso essa pipoca é no sabor ninho. E aí, ninho é a última camada. A última camada. Nossa, eu tô Exatamente. curiosa, hein, pra ver isso aqui. Prova. Eu vou abrir, já vou começar Abre já. a Abre testar já. ela aqui. Abre já. Qual o seu favorito da pipoca? O sabor. O meu sabor favorito é essa de ninho, da trufada. Muito boa. E a caramelizada de ninho é maravilhosa. Gostou? Nossa, muito boa. Mas eu também sou suspeita, viu? Porque eu sou Que você apaixonada pelo Por- ninho. Ah, Desde criança. maravilhosa. É. Conta pra gente também, Isa, alguma situação assim em que você recebeu um feedback especial de algum cliente. Algum feedback que te cativou, que te encantou, que você nunca imaginou receber. Ju, eu queria compartilhar com você algo especial. E tem esse feedback que eu recebi nesse dia, quando eu estava orando e pedindo que o Senhor viesse tocar cada pessoa que comesse dessa pipoca nesse evento que eu ia fazer. E que as pessoas que estivessem tristes, que elas pudessem sentir alegria e pudessem ficar alegres, pudessem sorrir. E eu servindo, esse dia foi eu que fui para esse evento, e eu servindo, e tinha um rapaz, acho que na faixa dos 20 e poucos anos, que ele comeu muitas vezes essas pipocas, a gourmet. E toda vez que eu passava, ele falava, eu quero dessa, eu quero dessa. Aí teve uma última vez que passei, ele falou assim, moça, o que que tem nessa pipoca? Porque eu cheguei aqui, eu tava tão triste e essa pipoca começou a me dar uma alegria, que agora eu tô tão alegre. Nossa, que E bonito. assim, na hora, eu olhei assim e as pessoas podem não entender, mas como eu pedi isso em oração,
Na hora eu senti aquela paz, Uma resposta do é uma que você resposta pediu em do que eu oração. pedi em oração, sabe? Que eu falei, Senhor, como tu és maravilhoso. E ouvindo isso, e eu tive muitos outros, né? Feedbacks sobre as pipocas, que as Alguma pipocas. situação muito engraçada? Ah, engraçado tem muitas. Conta uma rapidinho. É, engraçada e Uma tragédia grega. tragédia, né? A Uma gente pensa, tragédia e comédia. a gente pensa que nunca vai acontecer, mas já aconteceu de um tabuleiro quebrar em um evento, despencar. O tabuleiro é O o que você tabuleiro é a coloca, bandeja, que a vem com moça. aquela alça É. que fica aqui na moça. Só que no início, foi bem no início isso. Só que o que aconteceu? Eu tive a excelente ideia de pôr o quê? De pôr brigadeiro, porque eu desenvolvi o brigadeiro de colher também, que tá super sucesso, né? Ah, você também faz o Uma brigadeiro? cliente. Fazemos. Não Fazemos o sabia. brigadeiro, que tá super sucesso. Uma Legal. procura grande. E hoje nós não colocamos mais no tabuleiro. Então Por quê? você colocou o brigadeiro no O tabuleiro. tabuleiro, É que a frutas, pipoca, eu ela é achei que eu fininha. eu achei que eu fosse uma. Eu não sei. Eu aguento você é tudo. baiana, você achou que você era Eu achei, pronto, eu achei que fosse uma baiana com aquela tabuleiro de baiana lá, acarajé. de acarajé Vai, eu sou cocada. baiana mesmo, pois é mesmo. Isso. Então eu aguento tudo e coloquei o brigadeiro. Vamos o brigadeiro também. E aí, claro, brigadeiro, mais de 5 quilos de brigadeiro. Mais frutas. Como que o negócio, o acrílico. E como foi? Caiu assim? Caiu, despencou no meio da festa, assim. Festa Aí de eu quê que era? eram 15 anos, mas graças a Deus, assim, foi meio escondido. Ah, E aí, Não pegou ninguém. uma convidada debruçou em cima dele. Não foi nem despencou. A menina debruçou para vir pegar o brigadeiro e fez assim. Ah, ele Aí aliou. virou. Entendi. Então, nisso que virou, a alça do Ela tabuleiro recebeu um caiu. banho de brigadeiro, a Não, convidada. nem ela saiu assim, o brigadeiro caiu no chão. E eu fiquei assim, em estado de choque. Você estava junto. Eu estava, porque foi eu que Você fui era a trabalhar. maricota desse dia, certo. Eu fui trabalhar e eu fiquei assim, e meu esposo estava comigo, fazendo os vídeos. Aí eu fiquei com vontade de chorar, porque, tipo, eu sou muito perfeccionista, tem que ser tudo muito certo, do jeito que eu programei. E aí eu fiquei assim, aí ele, vamos buscar outro brigadeiro. Aí conversou com a dona da festa, que é minha amiga também hoje, maravilhosa. E não, ela só quer outro brigadeiro. Vocês têm? Temos, vamos buscar um carrinho. Fomos correndo buscar o brigadeiro, a sorte que eu tinha outro brigadeiro. E os tabuleiros, vocês, por exemplo, uma dúvida, o cliente contrata X tabuleiros ou ele contrata, vamos dizer, eu quero uma quantidade de pipoca para a festa inteira para 100 convidados. E aí você que coloca a quantidade de tabuleiros? Como que vocês fazem assim? Não, nós temos diversos combos. Um combo para festa infantil que atende até uma quantidade de pessoas, 50, 60 convidados. 3 horas de festa, promotora para servir os convidados durante esse período, legal. reposição. Vai na mesa com o tabuleiro e vai servindo o pessoal. Tudo depende da quantidade. O cliente vai me passar, ai, Mari, eu quero um casamento 280 pessoas. Então, nós vamos fazer o cálculo e vamos apresentar para você esse orçamento. Em cima da quantidade de convidados que você tem, Entendi. deslocamento também incluso, se é em João Pessoa, se é em Campina Grande. Então, a gente calcula dentro desses custos. Legal. E monta o combo. Isa, maiores aprendizados, lições, bem rapidinho. Gostaria de compartilhar conosco um aprendizado, uma lição para ficar aqui registrada, vamos dizer, para os empreendedores, o pessoal que está começando, o pessoal que já começou, o pessoal que está pensando em começar. Alguma lição, alguma experiência para compartilhar? Eu posso dizer que a jornada, o processo, ele não é fácil. Não foi fácil chegar até aqui, mas quando eu olho para trás e vejo o quanto eu superei, me motiva a seguir. Quando eu vejo de onde Deus me tirou e onde Ele me colocou, me dá mais ânimo e força para prosseguir. Então, eu deixo aqui
uma mensagem para todos que estão iniciando agora, que vale a pena e que não é fácil. Tem o videogame. Quem já jogou o Mario? Cada vez que vai passando Cada as vez que etapas, você vai passando as vai ficando etapas, mais difícil. vai ficando mais difícil. Tem mais Então, é esse o desafios. processo. O processo, ele dói, ele fere, ele deixa cicatrizes, mas sempre confiante de que a vitória é certa. Vale a pena. Vale a pena. E eu posso dizer que se eu cheguei até aqui, é claro que eu tive pessoas que me ajudaram, eu tive um marido excelente, um marido que, falar do meu esposo, é especial demais, porque ele me ensina muito. Para mim é a pessoa que mais me inspira. Você me perguntou, né, há um tempinho aqui atrás, que se tinha alguém que me inspirava, esse alguém é ele. E dizer que nós precisamos ter relacionamento com Deus, porque sem Deus a gente não é nada, sem Ele eu não sou nada, eu não seria nada e eu não estaria aqui. E é isso, que é Deus o nosso suporte. É isso aí. Isa, adorei conversar com você. Ju! Vamos fazer outros podcasts, que ainda tem muito assunto quando a gente for conversando aqui antes do podcast. Outras vezes, outros dias aí também conversando. A gente tem muito papo, não é? Com certeza. Então a gente marca outros podcasts para explorar mais assuntos que com certeza tem muita coisa para a gente descobrir aí da Dona Maricota. Ju, obrigada! Obrigada também. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Curte, comenta, compartilha e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.